E o que está acontecendo hoje na China? O consumo doméstico está muito fraco, né? A China vem passando por um processo quase que deflacionário, né? A inflação está muito baixa, isso significa que a economia está desaquecida, né? E aí, tanto é que ela fez sucessivos cortes de juros, né, nesse ano. E aí a gente olha para um cenário onde se a economia doméstica está desaquecida, o que vem sustentando, dando algum nível de suporte para a economia chinesa? As exportações. Então as exportações elas estão crescendo, varia de mês em mês, mas em média, né, no acumulado desse ano, elas estão crescendo mais ou menos 11% ano contra ano. Tá? Então isso significa que, se por um lado a economia doméstica está mais fraca, a capacidade instalada da China está sendo parcialmente redirecionada para o restante do mundo, né? Através das exportações. E isso vem incomodando os países, e é por isso que o Trump quer elevar a tarifa. Né? E é por isso que a União Europeia já botou uma barreira de 100% de imposto para carro chinês, carro elétrico chinês. Então, assim, os países estão se mexendo para tentar conter essa enxurrada de produto chinês. E essa enxurrada de produto chinês está chegando por quê? Porque a China trabalhou em sua instalação fabril ao longo de muitos anos. Hoje ela tem um overcapacity, né? Ela tem uma capacidade acima do que está sendo demandado pelo consumo doméstico. Como eu falei, o consumo doméstico está fraco. E ela está tentando, como estratégia, redirecionar, porque senão ela fecha a fábrica. Então ela tem duas opções: ou redireciono para fora, ou para de produzir. Né? Então, à medida que ela não quer parar de produzir, porque aí a desaceleração da economia é mais intensa ainda, ela está direcionando parte dessa capacidade instalada para o restante do mundo. Então o que a gente tem, que mais nos preocupa é que, à medida que os países forem elevando a barreira tarifária, principalmente os Estados Unidos, que consome bastante produto industrializado chinês, que essa desaceleração ela seja mais intensa. Porque aí você vai ter justamente... você não vai ter, né? Você vai estar com a ausência dessa válvula de escape, que é as exportações que tem, de alguma maneira, suportado ainda esse crescimento que deve fechar próximo dos 5, né? A gente tem uma estimativa um pouco abaixo de 5, 4,8, mas deve fechar ali próximo de 5. Talvez supere a gente, porque a gente até então não estava contando com, né, todos esses estímulos que eles têm feito agora no final do ano. Né? Então talvez chegue de fato a meta de 5%, que é a meta que eles têm de PIB para esse ano, mas ainda assim está longe do que a economia chinesa já cresceu. Né? Lembrando que a China já cresceu 11%, 12%, né? Depois desacelerou para um high single digit, né? Cresceu 8%, 9%, e hoje está com essas dificuldades para conseguir um crescimento de 5%. Então, isso indica que um processo de desaceleração da economia e a preocupação sobre essa elevação de barreira tarifária pode sim provocar uma desaceleração mais forte. E aí, tentando responder a sua pergunta, mediante a isso, os estímulos vão ser mais fortes? A gente esperava que sim, tá? Eu acho que, eu digo assim, a gente, talvez não a gente, mas o mercado. A expectativa do consenso, a expectativa do mercado era que, de fato, mediante ao Trump ter ganho e ele ganhar com esse discurso muito protecionista, né, discurso de campanha muito protecionista com a indústria americana, que a China talvez fosse se mexer um pouco mais, tá? Como eu falei, ela tem anunciado alguns pacotes de estímulos, não vou nem colocar nas últimas semanas, porque o maior começou, né, esse movimento um pouco mais intenso, já tem mais de um mês que ela vem anunciando isso. Então, assim, mas olhando para essa plataforma que eles estão tentando correr atrás do tempo perdido para atingir os 5% de PIB, eu acho que decepciona um pouco o mercado, porque o problema que a gente enxerga é que o mercado está olhando, e eu já falei isso aqui outras vezes, você sabe bem disso, que o mercado tá esperando que a China se comporte como ela se comportou no passado. Não vai dar certo. Entendi. Esse não pode ser o pensamento do investidor daqui para frente. É uma nova China. Tem que se acostumar com isso. Mas tem muita gente que acha que não é ainda, né? Tem gente que ainda acha que não é. Por isso que frustra tanto. Exato. Porque o cara olha pro passado, ele olha só. No passado, os estímulos foram de magnitude tal. E aí ele pensa assim, porra, né, a China vai começar a se mexer um pouco mais porque o Trump ganhou. Aí, anunciou um pacote de estímulo. Tem as reuniões do Partido Comunista. Aí, a galera fica de olho na reunião. Então, depois da reunião, vão anunciar alguma coisa. Aí, de fato, anunciam. Só que numa intensidade branda para moderada,
não era o que o mercado esperava, porque o mercado está olhando no espelho retrovisor, Faz está sentido. olhando como é que foi feito no passado e está achando que o governo vai fazer de novo. E assim, tem que entender Tá tentando que replicar, né, o que passado. assim, foi o passado, né? Foi o que foi feito no passado é que deixou a China no estágio atual, principalmente no mercado imobiliário. Uma bolha não se forma do nada, né?